boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje, segunda-feira, dia 12 de maio de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. Ninguém gosta de admitir, mas a verdade é que todos mentem. Uma hora ou outra, a coisa acontece. Seja para agradar uma pessoa, se safar de um problema ou mesmo para causar ou seja lá, levar vantagem. A mentira é atual nas nossas vidas, mas é antiga na história e já inspirou até contos de fada. Quem não se lembra do Pinóquio, o menino cujo nariz cresce quando conta uma mentira? Pois é, na versão moderna da mentira, ela anda por meio da internet. Agora eu te pergunto, você acredita em tudo o que acontece divulgado na internet? E mais, você acha que o conteúdo na internet é confiável? Essas são algumas das questões que vamos tratar no programa de hoje. Eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Acompanhamos aí essas imagens trágicas e realmente são casos que nos chocam muito. E recentemente acompanhamos o caso dessa dona de casa aí, que nós assistimos esse VT, que sofreu um linchamento depois da foto dela, que foi divulgada aí nas redes sociais como sendo de uma mulher que sequestrava crianças para usar em rituais satânicos. O final foi trágico, como nós acompanhamos na reportagem. A mulher foi agredida por populares do bairro onde morava e os ferimentos, que foram muitos, a levou à morte. De quem é a culpa nesse caso? Por que isso acontece? De onde vem essa raiva para que possa chegar a tal ponto de tirar a vida de uma pessoa? E quais são as punições para quem comete esse tipo de crime? São muitas as perguntas e para nos ajudar a respondê-las, eu estou recebendo aqui no Sociedade em Questão de hoje o conselheiro federal da OAB, especialista em direito criminal, Dr. Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Doutor, muito bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Está conosco também, para enriquecer aí esse debate, o presidente aí do Conselho Regional de Psicologia e também mestre em Psicologia Social, Dr. Adson Arantes. Doutor, muito bem-vindo à Sociedade em Questão. Mais uma vez, boa noite. Muito obrigado. A gente fica muito feliz, o Conselho Regional de Psicologia é sempre chamado nesse programa e nós vamos mais uma vez fazer uma reflexão sobre esse tema muito importante. E eu vou começar então perguntando para o senhor, doutor, o que pode, falando desse caso, dessa dona de casa, o que leva uma pessoa a cometer um crime tão bárbaro, sem mesmo saber se foi aquela pessoa mesmo que cometeu aquele crime? Olha, são multifatores, Então, nós estamos vivendo uma sociedade em que as relações humanas estão cada vez mais fragilizadas. As pessoas, elas acham que o poder público não está fazendo a intervenção e isso vem há anos, Então, são chamados os justiceiros. Mas, nesse caso, a questão do lixamento, as pessoas sentem que elas estão no anonimato e que elas não vão ser julgadas. Então, elas entram nesse conflito e aí acreditam que aquela pessoa é culpada e acham que, utilizando as mãos, podem fazer justiça. E, obviamente, entre essas pessoas tem indivíduos que realmente são maus e aí eles manipulam essa massa. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão. Como é que a sociedade realmente está encarando essa questão da violência? Porque aí, quando a violência fica banal, nós temos que tomar cuidado. E falar em mídia, a gente vê os vídeos pelos WhatsApp, pelas redes sociais, de violência, e as pessoas cada vez mais acessando esses vídeos. Então, isso demonstra o quê, doutor Adson? Esse interesse aí por esses vídeos, que são vídeos aí que chocam. Eu mesmo, antes de entrar no ar, antes de começar a Sociedade em Questão, assisti o vídeo aí dessa dona de casa na íntegra e fiquei muito perplexa com o fato dela ser tão maltratada, tão violentada e ainda depois disso, depois de desmaiada, ela ainda foi arrastada por metros e metros. Quer dizer, a gente não consegue imaginar tamanha maldade no ser humano.
O homem é o lobo do próprio homem, né? Tem uma palavrinha que se chama anomia, que é as regras que a sociedade ela tem, né? Então, nós temos regras familiares, regras institucionais, o Estado tem a regra. Então, quando essas regras elas são quebradas, a gente tem que estar tomando cuidado e a gente tem que realmente tomar cuidado, porque nós não somos salvadores da pátria. Nós temos que salvar a nossa pátria. A gente tem que ver por onde a gente circula, o lugar que a gente está com a família, no trabalho, no trânsito, né? E a gente tem que realmente partir da gente realmente esse novo olhar para esse novo mundo. E como o Gentileza falava, né? Gentileza gera gentileza. E se essa sociedade e se as instituições elas não estão cumprindo com o papel delas, as pessoas acham e acreditam que a lei de Dalião, né, dente por dente, olho por olho, é que vai resolver. E isso se chama barbárie. E realmente a gente tem que preocupar e as instituições têm que realmente buscar um novo olhar para isso. Nós vamos atender uma ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A senhora está falando com o João, da Cidade Jardim. Seja bem-vindo, seu João, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é justamente sobre a internet. Eu tenho 66 anos de idade e eu tenho internet. Mas eu estou observando que o povo, eu vou citar assim, minha família, eles não estão sabendo acessar a internet. Como? Eles acham que a internet é para brigar no Facebook. A internet é para mandar recados, você entendeu? Eu tenho internet aqui na minha casa, eu nunca tive um lucro nela, em nada. É uma imobiliáriazinha que eu tenho dentro da minha sala, nunca tive lucro nenhum, só gasto. E eu estou observando que na minha casa, minha família vem todo domingo comer um frango caipira com quiabo aqui, certo? E eles chegam... E esse é gostoso. Em vez de preocupar em fazer uma oração, não, eles estão lá no Facebook, tá fuxicando. E isso aí, eu estou observando que gera briga, confusão, gera raiva, você entendeu? Eu mesmo sou um que sai da cozinha e vem para a sala, senta aqui, porque, poxa, na hora da refeição, certo? Eu até quero fazer uma reunião com eles, o próximo almoço de domingo, e citar para eles, para nós ter um almoço, uma ceia mais familiar, sem esse Facebook na minha cozinha, certo? Obrigada, seu João, pela participação. Eu vou chamar, então, aqui o doutor Pedro Paulo para a nossa discussão, doutor. A cada dia que passa, as pessoas estão mais dependentes aí das redes sociais, especificamente esses sites de relacionamento, como o nosso telespectador citou. É uma dependência, doutor? O que a gente pode dizer? Hoje as pessoas conseguem ficar aí sem as redes sociais? Me parece que hoje as relações entre as pessoas têm se estabelecido já acreditando que eles têm a internet como um ambiente de relacionamento. Então, é como você se imaginar hoje vivendo sem um aparelho de telefone celular. Há 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos aparelho de telefone celular, então nossas relações sociais, nossas expectativas não contavam com o telefone celular. Hoje elas já contam. Então você imagina que alguém vai cumprir uma missão, alguém vai te retornar num espaço curto de tempo, você imagina que alguém é alcançável por causa do celular, você se dispõe a ser alcançável em razão do celular, ou seja, as expectativas sociais, elas se pautam de acordo com o ambiente atual. Então a internet também é hoje um palco de vivência em que as pessoas se pautam de acordo com esse cenário novo. Então as pessoas hoje vivem de acordo com o que elas têm e hoje todas têm acesso à internet. Então as pessoas usam o Facebook como forma de contato, como forma de convívio, né? O barzinho de hoje em dia é o Facebook. O problema é, esses contatos não são reais, não são físicos. Pode até ser reais, mas na verdade não são nem próximo daquilo que era há 15, 20 anos atrás, que você tinha um convívio físico, você convivia com as pessoas, não é? Então o senhor falou até do barzinho, eu me lembrei de uma matéria que nós fizemos, onde é comum hoje, né, nas áreas de alimentação dos shoppings, doutor, você
vê, né, 3, 4 pessoas, amigas ali na mesa, e elas não estão se conversando ali, né? Estão ali no celular, no WhatsApp, estão no Facebook. Quer dizer, a dependência hoje está atrapalhando até esse relacionamento, né, entre amigos, essa convivência das pessoas. Como as novidades, né, da civilização, nem todas vêm somente com bônus, algumas vêm com ônus. A internet, por óbvio, trouxe maravilhas, trouxe a facilidade de difusão de informação, as pessoas podem conviver mundialmente, você sabe o que acontece do outro lado do mundo. Há uma difusão de conhecimento e informação que nós não tínhamos há anos atrás. Então, essa é a parte boa da internet. É os benefícios que vieram aí junto com a internet. A parte boa é essa, mas a parte ruim é, você dissemina também coisas ruins, mentiras, difamações, injúrias, notícias falsas, ideias maléficas para a sociedade, também são facilmente difundidas e nem sempre o Estado, a polícia consegue filtrar isso. Então, tem a parte boa e a parte ruim. E como parte ruim, nós tivemos agora há pouco um exemplo, que é o desse linchamento. Ou seja, foi uma notícia ruim, uma ideia ruim, falsa, que se disseminou rapidamente. E não houve filtro para você saber o que é verdade e o que não é, e as pessoas aceitam como verdade. Então, como tudo tem a parte boa e a parte ruim, nós temos que ter um amadurecimento para sabermos filtrar o que é ruim. Agora, isso é só com muito aprendizado, muito estudo e com o tempo, não é? E certamente o senhor vai poder dizer isso muito melhor do que eu, que tem uma especialidade nessa área, que o ser humano ele ainda demora a amadurecer para saber viver nesse ambiente. E na verdade, tem duas palavrinhas, o tempo e o espaço. O tempo nosso há 20 anos atrás e o espaço nosso era diferente do tempo e do espaço atual. Então, o espaço nosso, ele praticamente não existe nem o tempo. Quer dizer, você fala com alguém que está lá na Indonésia, lá no Japão, no tempo real, né? Só que esse tempo real, eu estou aqui e o outro está lá. E a partir do momento em que a sociedade ela vai se adaptando a aos novos tempos, as coisas tendem a ficar mais tranquilas e incorporadas ao próprio comportamento. Agora, o que a gente tem que refletir, que não é a internet que deixa as pessoas más. Você está entendendo? Não é a internet que deixa as pessoas mentirosas. Não é a internet que deixa as pessoas falarem mentira, né? Mas é realmente a forma como as pessoas que estão ali por trás que utilizam esse meio de forma usando a maldade. Então, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu era criança, não em Barbacena, mas em São Francisco de Goiás, meu pai falava assim: tome cuidado com as pessoas, com os estranhos da rua, não conversa. Só que hoje, as pessoas, os estranhos, estão na nossa mão ou estão nos nossos quartos. Basta um clique para você ter acesso ao mundo. Então, a família tem que adaptar a essa nova realidade. Os pais têm que se adaptarem a essas novas realidades. Sábado passado, a gente teve um colóquio internacional em que teve um professor da Inglaterra que veio falando sobre como é que tem que ser utilizado essas ferramentas informacionais. Então, os pais têm que estar próximos dos filhos, e aí tem a dificuldade, porque fica o tempo inteiro trabalhando, são works, né, trabalhando o tempo inteiro, e aí não tem controle dessa família, e essa criança e esse adolescente está aí suscetível à pedofilia, né, à agressividade, né, esses jogos, né, de rede. Então, a família tem que tomar muito cuidado com essa nova adaptação dessa realidade. É isso. Nós vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Com Daniela. Seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Alô? Oi, a minha pergunta é o seguinte. Queria perguntar para o psicólogo se ele não acha que o problema se resume à educação. Obrigada pela sua participação, doutor Watson. É isso que eu estou trazendo a reflexão, né? A educação, em que sentido? A educação escolar ou a formação na relação com a família, né? Então, às vezes a gente coloca a responsabilidade de educar os filhos no sentido de valores para a escola,
né? A educação, que é muito comum hoje, né, doutor? Muito comum. Às vezes os pais hoje estão atarefados, não é isso, doutor? Estão atarefados, não. A escola educa, eu estou pagando caro. Exatamente, eu estou pagando caro, né? Então a escola que vai ser responsável por educar o meu filho. Que não é verdade, que a educação começa em casa. Não, e a educação é feita por fios invisíveis, né? Não adianta falar aquele ditado antigo, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A criança e o adolescente, ela está vendo o pai e a mãe ali. Então, a partir do momento em que esse pai e essa mãe, como eu disse antes, fique atento, observe, fique junto com seu filho nessa relação, esses valores que a gente está discutindo aqui, essa questão da violência, essa questão da mentira, né, do desrespeito pelo outro, né? A gente fica falando de políticos corruptos, mas a gente atravessa o sinal vermelho, chupa uma uva no supermercado, né? Faz um punhado de coisa e que a gente tem que começar a fazer essa reflexão. E realmente... Nas pequenas coisas, não é isso, doutor? Nas coisas mais simples, como o senhor citou. Aquela uva do supermercado que você quer saber se ela está doce ou não para comprar, né? Um sinal vermelho. Quer dizer, nas pequenas coisas, a fila, né? Às vezes as pessoas estão muito atarefadas, corridas, e de repente compra de chega... recibo para fugir da receita. Exatamente. Então, são nas pequenas coisas que nós demonstramos aí, damos exemplos aos nossos filhos. É por isso que ela tem razão, é na educação mesmo e em casa, né? Você realmente cuidando da sua família. E não é uma tarefa fácil nessa nossa sociedade moderna, porque ela cobra mais e mais consumismo, mais e mais ter, e se você não tomar cuidado, a sua relação com seu filho é baseada nisso. E, obviamente, isso é passado nas redes sociais. Antigamente, tinha as vizinhas que fofocavam lá no interior e, às vezes, acontecia morte, né, com aquelas cartas anônimas. Não sei se vocês lembram disso, né? Eu sou do interior. Eu lembro, de vez em quando pintavam, em época de política, pintavam umas cartas anônimas, né? E em que isso provocava também violência. Então, o que a gente tem que perceber que agora a coisa é maior, né? Porque as redes sociais estão aí e as pessoas têm mais acesso a essas informações que muitas vezes são mentiras. Vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júnior Pinheiro, Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo mais uma vez, Júnior, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Primeiro, parabéns pelo programa, viu? Eu acompanho toda segunda-feira. Eu trabalho aqui na área social de Aparecida. O Watson é meu amigo da época do Cidadão 2000 e hoje na SEMAS. Parabéns pelo trabalho dele, viu? De toda a equipe. Obrigada. Olha, o que eu vejo hoje é um choque de gestão na questão educacional dentro da família. Hoje, a gente sabe que os pais hoje estão perdendo um certo controle dos filhos, porque estão querendo, às vezes, educar o filho como 20 anos atrás. Né? Hoje nós estamos no século XXI, tecnologia, influência da mídia, influência de tudo. Por exemplo, mostrou no começo aí aquela moça que foi linchada lá. Hoje eu vi na televisão um grupo de crianças em Minas, foi um rapaz suspeito de ter sido pedófilo, juntou um grupo, mais de 20 crianças mesmo, de 10, 11, 12 anos, derrubou a casa do cara e estava lá para pegar o cara. O cara saiu lá de dentro com uma faca e foi agora, quentíssimo, para quebrar todo mundo. Quer dizer, então perdeu-se um pouco os limites, por quê? Os filhos precisam ter nos pais exemplo de cidadão. A pessoa não pode querer ensinar para o seu filho que ele resolve as coisas no diálogo, agredindo nele no dia a dia, né, batendo nele, mostrando que a educação é severa. Exemplo, precisa dos pais dar exemplo hoje. O Atos falou bem, e se nós não tivermos essa referência hoje dos pais, que nós sabemos qual é a evolução, até o adulto hoje está mais difícil de se educar. Então precisa de ter exemplos e trabalhar a prevenção. O melhor caminho hoje que eu vejo é a prevenção para isso tudo. Obrigada pela sua participação. Doutor Pedro Paulo, a gente está falando sobre as mentiras que circulam aí nas redes sociais e a gente tem hoje, né, uma lei que foi estabelecida, que entrou em vigor há pouco tempo, que vai, né, penalizar essas pessoas que, de uma certa forma, utilizam aí a mentira nas redes sociais. Sim, você se refere ao Marco Civil da Internet, não é? Exatamente. É um projeto que tramitou no Congresso Nacional, foi objeto de muita discussão, porque vários pontos foram ali discutidos, porque se tentava estabelecer um norte, ou um manual de instruções para a internet no Brasil. Se discutia se haveria neutralidade da rede. O que é neutralidade da rede? As empresas que fornecem, não é, serviço de internet, elas não poderiam escolher
qual tipo de serviço ela te daria melhor ou pior acesso. Por exemplo, eu te vendo um pacote de 1 mega, 1 giga por mês, mas se você acessa o Facebook, eu te dou uma velocidade maior. Mas se você acessa o concorrente do Facebook, eu te dou uma velocidade menor. Por quê? Eu sou associado do Facebook, então eu ganho dinheiro se você acessa mais o Facebook. As vendas casadas, doutor? Exatamente, ou seja, eu começaria a escolher o que é que você usaria para navegar. E eu poderia até mesmo começar a boicotar alguns sites. E aqueles sites novos que estão começando agora não teriam liberdade de ter uma rede para os usuários irem lá acessar o site. Então, só os grandes sites que já tivessem um renome teriam uma parceria para que você sempre pudesse acessar aquele site. Então, os novatos nunca teriam chance. Então, a neutralidade da rede era uma questão muito discutida no Marco Civil. Outra discussão era qual seria a responsabilidade dos sites se houvesse ofensas, não é? O site é responsável, não é responsável, ele tem que tirar a ofensa. Basta uma mera comunicação do ofendido, ele manda um e-mail para o webmaster, né, que é o cuidador do site, o gerente, e ele tira imediatamente. Se ele não tira, a partir daí o site seria responsável. Ou não, o site só é obrigado a tirar se vier uma ordem judicial. Essas são discussões que se travaram no Congresso Nacional. E hoje o que ficou decidido é, o site só é obrigado a tirar se vier uma ordem judicial. Me parece que aí houve um retrocesso. Porque eu ter que ir à justiça, propor uma ação para pedir para o juiz, pedir para o site tirar. E nesse ínterim, nesse período, fica ali a ofensa, fica a informação inverídica ou seja, que macula a imagem. Nesse caso, não tivemos aí nenhum avanço. Não, nesse caso não nos parece que não. Aí prevaleceu o interesse de quem? Dos sites, das empresas. Que para eles é lógico que é muito melhor que eles aguardem uma ordem judicial do que ficar atendendo a todos os usuários. Mas eu acho que alguns sites que têm mais responsabilidade vão atender pedidos direto das vítimas, né, dos ofendidos, sem necessidade de ordem judicial. Mas hoje a norma estabelecida tem que ser com ordem judicial. Mas, como toda lei nova, nós temos que esperar o amadurecimento da sua aplicação. Vamos aguardar para ver como é que os juízes e os tribunais, em especial os tribunais superiores, vão dizer como é que se aplica na prática a norma. Os tribunais é que vão dizer como é que você compatibiliza essa lei com a Constituição. Vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal, isso deve demorar alguns anos ainda. Nós vamos atender uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É Wesley. Seja bem-vindo, Wesley, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Bom, eu gostaria só de fazer uma observação. Eu acho que realmente uma coisa importante quando se trata de navegar na internet é a educação mesmo. E a educação que vem dos pais. Porque muitas das vezes as famílias que querem passar esse exemplo de educação deixa a desejar. Ensina para os filhos, como foi dito aí antes, de uma nova, os filhos que agora estão com a tecnologia, envolvidos com a tecnologia, no mundo novo, os pais ainda continuam com aquela educação antiga, que muitas das vezes, em vez de educar o filho para saber navegar, para saber ser gentil com as pessoas e ter um comportamento adequado, seja na internet ou em qualquer meio social, muitas das vezes é aquele pai que reprime, que proíbe o filho de navegar, que proíbe o filho de ir a certos locais e não, na verdade, ensina o filho a como se comportar diante de alguma situação social, de algum lugar social ou até mesmo na internet, seja onde for. Eu acho que o primordial é a educação, envolvendo várias coisas que se diz respeito à família no Brasil e à cultura do nosso país. Que eu acho que se isso acontecer, realmente a gente vai começar a acontecer dentro das famílias, estendendo para escolas. Só assim a gente vai crescer e vai ter uma educação melhor. Esse tipo de situação que a gente vê hoje aí, de os próprios cidadãos fazendo justiça com as próprias mãos, esse grupinhos de jovens que se unem no Facebook para ir ao shopping. Então, tudo isso está envolvido. Eu creio que é uma educação mais aberta, mais inteligente das famílias atuais, que se atualize com a tecnologia e diante desses filhos, aí sim as coisas vão começar a mudar
Caso contrário, vai demorar muito. Obrigada pela sua participação e é isso aí, a educação é realmente a base de tudo, a boa educação, a boa orientação. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos falando sobre as mentiras que tornam-se verdades na internet. Existe como controlar os conteúdos aí da rede social? Voltamos já já. Voltamos com Sociedade em Questão e está aqui para enriquecer o nosso debate a doutora Adriana Ribeiro de Barros, da Delegacia Estadual de Investigações a Crimes Criminais, né, doutora? Da DEIC. Isso, boa noite, doutora, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, é um prazer estar aqui representando a Polícia Civil, né? E recentemente acompanhamos o caso da dona de casa que sofreu linchamento, que nós já citamos aqui, depois que a foto dela foi divulgada nas redes sociais como sendo uma mulher que sequestrava crianças para usar em rituais satânicos. O final foi trágico, como nós já dissemos aqui, e aí é onde a gente se pergunta, a questão da mentira, né, da mentira divulgada nas redes sociais, que acabou aí neste caso, no caso dessa dona de casa, que foi linchada e esses ferimentos aí a levou à morte. Doutora Adriana, vou começar perguntando para a senhora. Nós temos que tomar muito cuidado com o que é divulgado nas redes sociais, porque neste caso aconteceu um crime grave, um homicídio, não é isso, doutora? Exatamente. Infelizmente, essa mãe, né, foi morta em virtude de linchamentos e a gente percebe que é uma modalidade antiga que está voltando à sociedade novamente. Isso preocupa muito em termos de segurança pública. E o caso dela chocou bastante, porque ela era inocente, né? Ela não era a pessoa responsável pela morte dessas crianças em rituais satânicos, né? E foi morta por uma rede social. Agora, cabe criminalizar esse pessoal que colocou a foto na rede social, de que forma que foi. Isso aí o delegado vai apurar, né, durante as investigações certinho, se houve apologia ao crime ou não, né, se houve essa incitação ao crime, se teve participação, até que grau que foi essa participação. Mas o interessante foi que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né, que foi Guarujá, ela foi rápida e eficaz, ela está conseguindo identificar os autores desse linchamento e com certeza eles serão, sim, punidos aí pelo homicídio qualificado, um crime hediondo. A pena é alta, né, de 12 a 30 anos. E para quê? Para que as pessoas reflitam mais e que não pratiquem justiça pelas próprias mãos, né? A gente tem a nossa justiça para isso, para a gente apurar através de provas realmente se aquela pessoa praticou o crime ou não. É para isso que existe a Polícia Civil, né? Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite, com quem eu falo? Claro Barbosa de Oliveira. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu quero falar para vocês que eu gosto de ouvir. Eu não tive a oportunidade de estudar. Já estou dentro dos 92 anos e eu gosto de assistir essas coisas. Porque a minha criação, como aluno de escola, respeitando os professores, a minha mãe lá dentro de casa, se eu respondesse o mais velho. Um dia eu passei pelo senhor, não dei a benção a ele, e ele disse, aquele moleque passou por mim e não deu a benção. Eu apanhei que era para respeitar os mais velhos. Então eu hoje tenho horror da criação de hoje, meus filhos. Eu já estou dentro dos 92 anos, eu tenho experiência de vida, de sofrimento. Entre filho, neto, bisneto e tataraneto que eu já alcancei. Nossa! Viu? E quero sair na televisão também. Eu agora tenho um recado para dar ao Lula e a Dilma. O porquê de estar sofrendo. O porquê da nação estar sofrendo. Eu quero falar com o Senado, que eu conheço aquele senador de televisão, tudo, eu conheço eles tudo, né? E eu quero falar para eles por que nós não temos uma lei que tenha respeito. Olha a criminalidade. A criminalidade
desse país faz horror, gente. A gente não tolera mais uma coisa dessa. O sujeito mata com quem está matando um bicho do mato. O que é isto? Isso faz vergonha à nação. Isso é um terror. Eu conheci aquele povo no tempo do Getúlio Vargas. Eu sou de lá do tempo do Getúlio Vargas. Eu conheci aquele povo, meu filho. Eu conheci aqueles revoltosos, aqueles iam tomando tudo. É o que está faltando dentro do Brasil, eles faziam um banditismo e saiu uma revolução por aí, porque o Senado não criou uma lei. Eu uma vez comprei um livro aqui em Goiânia, eu vi o atolaco menino, pegava o sujeito e levava lá para a praça e mandava metralhar. E eu digo, por que esse homem faz uma coisa dessa? Aí eu fui ler, eu comprei o Ancorão, cacei até achei o Ancorão do mundo árabe e fui ler. Vi tudo que estava desrespeitando a lei do Senhor. Aí eu fui estudar a nossa Bíblia Católica, e na Bíblia Católica, quando eu cheguei no capítulo 24 de Deuteronômio, verso 7, lá está dizendo assim, todo aquele que sequestrar o seu irmão para vender, para negociar com ele, este elemento deverá ser morto para tirar o mal do meio de ti. Meus filhos, eu fico muito grato, eu tenho muita coisa para ajudar vocês na nação. Esse homem que já tem entre filho, neto e bisneto e tataraneto, eu alcancei já a 4ª geração. Isto é uma benção. Eu ouço bem, eu enxergo bem, eu fiz o meu óculos, esse óculos vai ficar na história. 6 anos que eu fiz o óculos, eu fiz em 68 o óculos. Eu hoje, para ler a minha Bíblia, os meus livros, a Torá, a Bíblia Hebraica, o Ancorão, a História Universal dos Judeus, dos Hebreus até o ano 2000. Quer dizer, hoje, meus filhos, eu faço tudo isto. Mas é porque eu leio os mandamentos do Senhor. Obrigada pela participação do senhor, muita experiência. Quero dizer que fui criada também pelo meu avô aí, que faleceu aos 92 anos de idade. E a minha criação, doutor Aldson, doutora Adriana, né, doutor Pedro Paulo, é aquela criação antiga, onde nós respeitávamos, né, onde o pai bastava dar uma olhadinha, doutor Adson, que o filho já sabia que estava se comportando errado. E eu acho que é isso que nós devemos trazer aí, aquela questão do respeito. Porque com a boa educação, nós também aprendemos a não mentir. Porque os antigos nos ensinavam que a palavra, como dizia o meu avô, né, vale muito mais do que um cartão de crédito, do que um talão de cheque, do que tudo. A sua palavra tem que ser dita e tem que ser honrada. Na verdade é isso. Agora a gente tem que tomar cuidado com... Nós estamos no século XXI e, obviamente, é diferente a forma como a gente vai conduzindo essa relação. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não tem que citar a violência, tem outro tipo de educação na família, né? Então a família tem que ter regras, limites, mas acima de tudo, amor, afeto, né? Então hoje a gente às vezes, como eu disse no início do programa, às vezes as pessoas acham que amor é dar, né? É dar coisas e etc., é não ter limite. Na verdade, quem pariu Mateus que o embale, que o balance. Mas tem que ser com mão afetiva, com mão de amor, né? Então a gente realmente, as pessoas falam o seguinte, na minha época eu apanhei muito, me dei gente. Mas às vezes deu gente o quê? Que briga no trânsito, deu gente tímido, com baixa autoestima. Então o pai e a mãe têm que estimular esse sujeito a ter uma palavrinha que está faltando na nossa sociedade, que chama compaixão, que se chama respeito, de reparação. Então as pessoas têm dificuldade de falar, eu errei, me desculpa, né? Então essas palavrinhas mágicas, lembra dessas palavrinhas mágicas? Elas estão sendo esquecidas. Então cada vez mais a gente tem que ter a ideologia da paz. Eu acho que nós vivemos um mundo muito agressivo. Você entra na internet, você escuta na televisão, vê na televisão, no rádio, escuta no rádio, né? Então a sociedade está
realmente muito violenta. E a partir do momento em que você traz para sua família regras, disciplina e amor, com certeza nós vamos ter uma nova cultura aí. Vamos atender aí a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Jailton. Seja bem-vindo, Jailson, a Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Em primeiro lugar, irmã, parabenizar o programa, porque também nós somos membros da fonte aqui do Conjunto Parque Santa Rita. E a questão aí sobre a segurança, perguntar à doutora aí, como é que está o andamento aí da segurança aí. A gente que tem família, às vezes sai à noite de carro aí, está sujeito a tudo, né? E, inclusive, nós temos aí informações que nos Estados Unidos, o cidadão de bem, ele pode portar uma arma, né? E aqui no Brasil, infelizmente, o bandido está solto e nós, o cidadão de bem, estamos presos. Obrigada pela participação e pela audiência, doutora Adriana. Bom, é uma pergunta que todo mundo faz, né? O que fazer nos tempos atuais em relação à segurança nossa, né? Não só quando a gente sai na rua, mas também quando a gente está em casa. É lógico que hoje a sociedade moderna e, querendo ou não, a criminalidade vai também se aperfeiçoando, né? E nós temos que ficar atentos ao sair de casa, né? Se você está saindo de carro, de moto ou a pé mesmo, prestar bastante atenção. Se tem alguém nas proximidades, se tem, dá um tempo, espera, né? A mesma forma, quando você chega em casa também, a gente percebe que a maior parte dos roubos à residência, as pessoas param um carro, desce, vai lá dentro, esquece a bolsa, celular, volta para pegar o carro, aquela hora que ela está sendo abordada. Então, o comportamento, né, nosso, o comportamento da vítima, ela ajuda, querendo ou não, na condução mesmo daquele roubo ali que está sendo acontecido. Então, a gente dá muita sugestão de que as pessoas prestem atenção, tanto na saída como na entrada de casa, e também quando está trafegando também, né? A gente percebe, pode estar sendo seguido por moto ou não, ou por outro carro, está sempre atenta, né? Durante o trânsito, quem está ao seu lado, quem está atrás também. Isso aí são as dicas que a gente deixa para a população sempre ficar de olho, né? E qualquer suspeita, entrar em contato aí com a Polícia Militar via 190, né, doutora? 190, exatamente. E fazer também a solicitação de uma viatura, de um policial que vai estar atendendo e averiguando esse caso. Eu vou perguntar então agora para o doutor Pedro Paulo, qual a responsabilidade, doutor, de quem posta, né, mentiras nas redes sociais? Tem como punir essas pessoas? A lei traz alguma punição para essas pessoas que, de uma certa forma, postam mentiras que pode, sim, em alguns casos, né, a crimes graves, como nós acompanhamos, como também outros casos apenas de calúnia, difamação. De quem que é a responsabilidade e como punir essas pessoas? Olha só, há vários tipos de mentiras que podem ser postadas, não é? Se você posta uma mentira que ofende a honra do outro, então você pode ser punido, sim, por crime contra a honra, que são crimes previstos no Código Penal, que são chamados crimes de injúria, calúnia ou difamação, depende do que a pessoa disser, né? Depende de qual é o tipo de ofensa. Então, quem posta isso pode ser punido, sim, pelo Código Penal, pena de prisão. Você tem que fazer uma investigação bem feita, porque você tem que saber quem é que postou, se ele usou um pseudônimo ou não, de onde ele postou. Então, você faz uma checagem, você solicita à empresa, ao Facebook ou ao Google, o IP de quem postou, e depois, com base naquele IP, você vai ver qual é a provedora que lhe deu aquele IP de acesso, para você, então, fazer o caminho inverso e chegar até a máquina que utilizou para fazer aquela postagem. Isso quando a pessoa não faz isso abertamente e diz que postou. E aí é até mais fácil. Mas quando a pessoa não se denomina, não se auto-intitula, aí você tem que fazer essa investigação. Mas nem sempre isso é muito fácil. E a doutora Adriana vai poder dizer melhor. Isso até melhor. Que às vezes a pessoa acessa para postar essa ofensa em uma rede aberta, um Wi-Fi, um hotspot. E então você não consegue fazer esse caminho inverso, saber quem é que postou realmente. Mas, em regra, é difícil você saber quem postou. Mas, se você sabe quem postou, ele pode ser punido pela ofensa.
Se ele faz uma incitação ao crime ou uma apologia ao crime, é um outro tipo também de crime que ele comete, que também pode ser punido por isso. Você então tem que saber se ele faz propaganda eleitoral antecipada, faz uma calúnia eleitoral, que é um crime específico que, né, na legislação eleitoral. Então as pessoas podem ser punidas sim pelo que fazem na internet. Agora, há uma outra discussão que é, e se eu posto isso fora do Brasil? E se eu coloco num site fora do Brasil? Se eu estou fora do Brasil, aonde eu cometi o crime? Qual a justiça para processar isso? Hoje que a jurisprudência, os tribunais estão começando a se firmar a posição a respeito de qual é o local para processar. Eu moro em Goiânia, mas eu postei num site no Mato Grosso, eu postei num site na China e o ofendido mora no Acre. Entendeu? Você tem que saber exatamente quais são os locais que vão processar isso. E aí você também tem a nova lei, chamada Lei Carolina Dickmann, quando você acessa banco de dados, você quebra a senha de alguém para acessar o computador da pessoa, você tira dados, você coloca na internet fotos ou dados daquela pessoa, você também pode ser punido por crimes específicos, invasão de banco de dados privados, também é um crime específico. Aquelas pessoas que te mandam e-mails, pegam sua senha, depois entram na sua conta e tiram dinheiro. Isso é um outro crime, que é a apropriação indébita. Então, há vários crimes praticados no ambiente da internet que o Código Penal hoje já pune. Agora, o difícil é você saber, fazer essa investigação, e a doutora Adriana vai poder dizer muito melhor, como é que você consegue apurar quem é a pessoa que cometeu esse crime, que as pessoas usam muito do anonimato. Mas hoje nós estamos, a nossa polícia já está equipada para isso, para começar a correr atrás desses criminosos de internet. É mais comum do que a gente imagina, doutora Adriana? É muito comum na delegacia investigações como essa? Sim, hoje o que predomina, principalmente que a gente percebe na delegacia, por exemplo, a DEIC, que tem um grupo de estelionato, né, e outras fraudes, é o crime cibernético, né? Hoje ele é o campeão em termos de ocorrências, tanto na DEIC, que tem um grupo especializado, como também nos distritos, nas delegacias distritais, que são também competentes para apurar esse crime. E o caminho é o que o doutor colocou aqui, é o inverso mesmo de você chegar até no IP. É difícil, doutora, chegar a quem cometeu esse crime? Tem que ter autorização judicial, em alguns casos, né? E você precisa do judiciário, querendo ou não, o judiciário vai abrir vista para o Ministério Público, então ele vai se manifestar e diante dessa decisão judicial, aí sim, existem sites, né, que a pessoa, o provedor é lá dos Estados Unidos, acontece muito, né? Então, através desse provedor é que você vai descobrir quem foi que colocou e postou. Então, realmente, são crimes hoje que você necessita, né, de realmente que são policiais treinados mesmo nessa área da informática, voltados para esse tipo de investigação. Mas é o que o doutor colocou, está certinho, é isso aí mesmo, é o nosso trabalho. E a Polícia Civil, sim, está equipada, já preparada para apurar esses crimes. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Parece que é pouco, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aí a participação da doutora Adriana Ribeiro de Barros, que é da Delegacia Estadual de Crimes e Investigações Criminais, a DEIC. Obrigada, doutora, pela participação da Sociedade em Questão. Obrigada, a Polícia Civil do Estado de Goiás agradece aqui o espaço. Quero agradecer também a participação do doutor Pedro Paulo Guerra de Medeiros, que é conselheiro federal da UAB, especialista em Direito Criminal. Boa noite, doutor. Obrigada pela participação na Sociedade. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que possível, estaremos aqui à disposição para poder discutir temas de interesse da sociedade. Quero agradecer também a participação aí do doutor Wadson Arantes, presidente do Conselho Regional de Psicologia e mestre em Psicologia Social. Obrigada, doutor, pela participação e por enriquecer tanto o nosso debate. Eu que agradeço o Conselho Regional de Psicologia Nona Região, esse espaço para que realmente a gente possa refletir sobre a nossa sociedade. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os nossos entrevistados, agradecer a você que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para a reflexão é de Voltaire. A civilização não suprime a barbárie, aperfeiçoa. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui a programação voltada para você e a sua família. Boa noite.